Paz esteja convosco, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Se não tiver, vai ficar. Vamos orar? Pai amado e maravilhoso, neste momento eu coloco diante de Ti cada criança, cada família, que eles possam ser visitados com o Teu poder, aqueles que estiverem doentes sejam curados pelo Teu poder, aqueles que estiverem tristes, que eles recebam a alegria do Senhor, que o Senhor venha, ó Pai, transbordar de paz o lar de cada uma. E peço também que o Senhor abençoe a nossa aula de hoje, dando a eles entendimento, sabedoria e que eles possam aprender cada vez mais da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. E a partir de agora nós vamos adorar ao Senhor com um louvor. Levante-se aí, ó, e vamos adorar todos juntos. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Jesus falou que se eu sou amigo dele, eu vou obedecer. Aquilo que ele quer pra mim é sempre o melhor, eu vou obedecer. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Então vamos à nossa aula de hoje. Nós estamos aí estudando a revista com o tema Histórias Reais, né? Que são a história dos reis lá em Israel. E lembrando que na aula passada a tia Isabela contou a história onde Samuel ungiu um rei. E quem era esse rei? Alguém lembra aí? Hã? Isso mesmo, Saul. Saul foi escolhido por Deus para ser o rei do povo de Israel. E ele foi ungido por Samuel, amando de Deus, é lógico, né? E a partir de hoje temos mais histórias sobre Saul. Vamos falar que Saul foi, sabe o que, ó? Reprovado. Reprovado. Reprovado quer dizer não foi aceito, não passou no teste, não foi aceito, não quiseram ele. Quem será que não quis? Quem será que rejeitou ele? Foi o povo? Foi Deus? Iremos saber hoje. Então preste atenção, ouvidinhos atentos aí e vamos prestar atenção. Lembrando que essa história está escrito lá no livro de 1 Samuel, capítulo 11, 12 e o 15, tá? Nesses 3 capítulos nós estamos tratando a história aí do reinado de Saul. Então vamos lá, por que ele foi rejeitado? Mas antes de ser rejeitado ele foi aceito, lógico, né? E para liderar um povo lá em Israel, era necessário atingir 3 etapas. A primeira etapa, a pessoa tinha que ser escolhida por Deus. E Saul foi escolhido por Deus, né? A segunda etapa, ele teria que demonstrar um ato de bravura, de heroísmo, fazer alguma coisa assim muito grande, fazer algo assim que conquistasse o povo, demonstrar bravura, firmeza. E isso ele fez, porque ele acompanhou o povo em uma guerra naquela época. Os povos lutavam, né, para conseguir a sua sobrevivência, né? E ele fez isso. Ele demonstrou essa bravura.
O terceiro passo, sabe qual era? Ele teria que ser aceito pelo povo, ele teria que conquistar, né? E assim aconteceu. O povo observou que Saul era a pessoa certa, né? Demonstrava bravura, ganhava guerra. Então, eles aceitaram. E Samuel, vendo isso, fez então um discurso. E foi nesse dia do discurso que terminou a fase de juízes, onde quem liderava o povo era os juízes, assim como o profeta Samuel fazia, e começou então a nova era, que era a era dos reis, do reinado, então, no caso de Saul. E o discurso de Samuel foi da seguinte forma: eis aqui o rei que vocês tanto pediram a Deus, e Deus enviou. Eu sempre liderei o povo, Samuel disse. Eu sempre liderei o povo. Nunca roubei, sempre fui temente e obediente a Deus, mesmo quando vocês não eram, Deus perdoava e abençoava vocês. Mas quero dizer uma coisa: se vocês não forem obedientes, se vocês não forem temente a Deus, não seguir os caminhos de Deus, vocês sofrerão as consequências juntamente com o rei. E então, a partir daquele dia, Saul começou a reinar, a liderar o povo de Israel. E assim foi, ganhando guerras, né? Ganhando batalhas. Só que passou um ano, quando chegou no segundo ano, Saul começou, ele começou a desobedecer. Sim, ele fazia tudo do jeito dele. Ele não ouvia mais a Deus, não ouvia mais os conselhos que Samuel trazia de Deus para ele. Queria fazer tudo precipitado, de qualquer jeito, e por ele ser assim, ele quase que perdeu o filho dele, o Jonathan. Sim, ele quase perdeu o filho por conta de ser uma pessoa que fazia tudo do jeito dele. E um dia Deus ordenou que Saul lutasse contra outros povos. Era comum naquela época, viu? As batalhas, as lutas para garantir a sobrevivência deles, tá? Isso era muito comum no Antigo Testamento. E só que tinha algumas orientações. Aliás, era tudo essas orientações. Saul deveria lutar, ser vitorioso, mas quando voltasse não deveria trazer nada que pertencia àquele povo. Era para destruir tudo lá e não trazer nada. Vocês acham que Saul obedeceu? Ele foi para a guerra. Chegando lá, lutou contra aquele povo, né? Só que na volta ele destruiu várias coisas, mas ele trouxe algumas coisas, alguns bezerros, algumas ovelhas, né? E o rei de lá, daquele povo derrotado, ele trouxe como um troféu para mostrar para Israel que ele foi vitorioso, que ele lutou, né? Mas isso não era o combinado. Ele desobedeceu. Não era o combinado. E não foi muito boa essa atitude dele. Samuel ficou sabendo, foi até ele e repreendeu. Ficou bravo com ele. Falou: Saul, o que significa isso? Você recebeu a seguinte orientação, que não era para trazer nada. Por que você fez isso? Eu obedeci, ele disse. Mas eu destruí tudo, eu obedeci. Mas eu trouxe algumas coisas. Samuel então disse para ele: para Deus importa obedecer e não fazer sacrifícios, ou seja, trazer para mostrar. Não, isso não agrada a Deus. Deus está muito triste com você e por conta disso você está sendo rejeitado por Deus.
Saul não esperava aquilo. Já pensou que triste isso? Com certeza ele deve ter tido várias outras oportunidades nas outras vezes, né? E acabou a chance dele. Ele foi reprovado. Então vemos aqui no texto que quem reprovou Saul foi Deus. E aí nós aprendemos com essa história o seguinte: para nós, para mim, para você, Deus quer é a nossa obediência. Não quer que a gente faça sacrifícios. Por exemplo, se nós vamos constantemente à igreja, se nós participamos das aulas da escola bíblica, se nós adoramos a Deus com louvores da nossa boca, mas não obedecemos a palavra de Deus, né? Os mandamentos, nós não obedecemos tantas outras coisas que mais importa é agradar a Deus. Importa é agradar e não fazer sacrifício. Quando nós tomamos atitudes em fazer as coisas do nosso jeito, é como se nós disséssemos para Deus assim: ah, Deus, não importa o que você pensa, não quero ouvir, não, vou fazer do meu jeito. Tá errado. Lembra? O nosso versículo é: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Já já nós vamos falar, tá bom? Isso significa o quê? Que o Senhor vai falar, nós iremos ouvir e iremos, qual é o próximo passo? Obedecer o que Deus falou, correto? Então, Deus se agrada mais com a nossa obediência. Fiquem atentos a isso. Não façam as coisas do seu jeito. Primeiro fala com Deus. Então agora vamos falar esse versículo para selar aí o nosso estudo. Continua sendo o mesmo, tia Cida? Sim, continua sendo o mesmo, porque Deus ainda continua falando, né? Falou com Samuel, agora fala com Saul. E fala com você, e fala comigo. Então o nosso versículo é: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. De novo, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 9. A atividade que nós temos para vocês fazerem aí em casa, junto com a família, tá? O papai, com a mamãe, com a vovó, é o seguinte: vocês têm dificuldade de obedecer? Vocês vão pegar um papel. Se vocês têm um caderninho aí ainda, quem não tem, separe um caderninho ou uma folha mesmo, tá bom? E vocês vão escrever o seguinte: 3 coisas que vocês têm dificuldade de obedecer. Ah, eu tenho dificuldade de obedecer minha mãe quando ela fala assim: vai calçar o chinelo. Ou vai tomar banho. Entenderam, né? Ou outras coisas, tá? 3 coisas que vocês têm dificuldade de obedecer. Depois que fizer, se não lembrarem, pede para a mamãe que ela vai lembrar muito bem, viu? Ajudar vocês a lembrarem. Assim que vocês escreverem essas 3 coisas, vocês vão fazer o seguinte: vão lá no quartinho de vocês, lá perto da cama, vai orar e pedir para Deus ajuda, pedir para o Papai do Céu que você quer e precisa que Ele o ajude a obedecer, tá? Mas faça a sua parte, viu? Deus ajuda, mas você tem que fazer a sua parte, se esforçar, lembrar do que aprendeu, certo? E vocês então vão orar para que Deus ajude vocês a obedecer nessas 3 coisas que vocês colocaram aí, correto? Depois vão tirar uma foto e mandar para a pastora Francisca como atividade feita. A outra coisa é a nossa coroa, que aqui simboliza a sua frequência na aula. Lembra quando eu comecei a primeira vez? Eu coloquei esse rosinha aqui, esse papel colorido rosa. Aí, quando eu assisti a aula da tia Isa, viu? Aí eu coloquei aqui, ó, a amarelinha. Vocês podem pôr da cor que vocês querem. Depois, a terceira é a aula de hoje. Eu já coloquei para vocês verem, tá bom?
E aí nós vamos preenchendo a coroa. Lembrando que quem não assistiu a primeira aula, a segunda, vou explicar então. Desenhe uma coroa igual a esta, coloque o nome de vocês no meio e comece a colocar papéis coloridos, quadrado, redondinho, ou então pode colocar lantejola como tarefa cumprida, certo? Combinado?